Em nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E Emmanuel vem comentar na lição 75 do livro Pão Nosso, murmurações. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade de procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade, todos os flagelos que arruinam almas deste mundo, para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame de modo a verificar se não está padecendo de terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energia destrutivos, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Murmurações, olha que tema que o Emmanuel traz para a nossa reflexão hoje. A gente consegue observar, inclusive no ambiente religioso, diversos companheiros que simplesmente jogam o tempo fora. Ficam o tempo todo reclamando das coisas. E o pior de tudo, né? Reclamando das pessoas que estão trabalhando e reclamando da maneira como as pessoas estão realizando o trabalho delas e muitas das vezes não realizando também um trabalho próprio também, né? Então a gente começou a pegar esse exemplo em particular e falar assim, peraí, se eu tiver que interferir em alguma coisa, que seja para ajudar, para oferecer ajuda, ou às vezes até para ter aquela atitude de compreender o seguinte, né? É melhor deixar a pessoa fazendo, não tem nada errado, só está sendo uma maneira de executar, né? Fazendo daquela maneira, mas pelo menos empregando o tempo dela, ajudando, do que daqui a pouco ter uma crítica qualquer, uma murmuração qualquer e a pessoa se afastar e daqui a pouco a gente encontra o mesmo exemplo que tem no capítulo 14, o texto 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ingratidão dos Filhos. Ele fala assim, né? Qual é o maior sofrimento do pai e da mãe que relaxou com os filhos? É daqui a pouco encontrar esse filho no plano espiritual em uma região de sofrimento e saber no íntimo que dependia dele para que essa situação não estivesse dessa maneira. Podia ser melhor. Daqui a pouco, vamos parafrasear aí, você chega lá no plano espiritual e encontra alguém que era um trabalhador da casa espírita que se afastou porque você ficou murmurando, reclamando da maneira como ele fazia o trabalho. E ele está numa região de sofrimento. Você fala, era melhor ter deixado ele fazer aquele trabalho do que ter interrompido daquela maneira que interrompeu por conta de queixa. Enfim, Emmanuel vem traduzir de uma maneira maravilhosa, inclusive, que chama muita atenção. Ele fala para a gente, lutemos, ao último parágrafo, o quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Ele chama de humilhante atitude mental, a atitude daquela pessoa que só quer saber de murmuração. Ele até, no segundo parágrafo, no último ele fala em humilhante. No segundo parágrafo ele fala assim, quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso exame de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Terrível enfermidade das murmurações. Gente, vamos parar agora conosco, né? Cada um fazer aquela reflexão, falar, peraí, eu tenho reclamado muito, eu estou reclamando o quê? Estou reclamando da minha família, da maneira como as pessoas estão me tratando, do meu trabalho que está ruim, né? São reclamações que muitas das vezes elas têm um motivo justo, mas a partir do momento que eu começo a colocar a minha vida só cercada de murmurações, né? E Emmanuel já chama a atenção, é um antigo hábito da leviandade, procurar ingratidão, miséria moral, orgulho, tudo, para organizar as palestras da sombra.
O estudo de ontem foi sobre palestras, mais conservações, né? E agora ele vem reforçar aqui para a gente. Mas ele fala assim, ó, é hábito antigo, pode se transformar numa terrível enfermidade das murmurações, aquela pessoa que, ó, não está utilizando a energia dela para fazer nada de edificante, está se limitando a só ficar reclamando, murmurando, reclamando de tudo que está acontecendo. E chama atenção, né? Aqueles que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejos a reclamações. A gente até conhece também amigos na seara espírita e existem em todas as searas de trabalho para o Cristo. Não só na espírita, mas eu me lembro de um em particular que ele falava assim, eu prefiro fazer um trabalho solo, porque quando eu vou fazer trabalho com mais pessoas, tem problema. Então, quer dizer, ele está tendo um problema de administração do ego dele, porque se a pessoa não consegue se relacionar com uma outra para o trabalho do Cristo, o problema está sendo de ego, né? Então, está conseguindo fazer o trabalho dessa maneira, né? Viaja para vários lugares, inclusive para o exterior para fazer, continue fazendo dessa maneira, pelo menos está dando a sua contribuição, mas vai chegar lá na frente, a gente vai entender, mais uma vez, aqui a minha recordação, né? O livro Obreiros da Vida Eterna, que exemplo maravilhoso que eu peguei nesse livro, ficou marcante na minha vida. Um espírito falando, eu consegui progredir tanto nas minhas virtudes, mas quando eu cheguei num ponto que eu olhava para baixo, vi que estava distanciado da grande maioria da Terra, de como as pessoas agiam, o comportamento, mas eu vi que o tempo todo estavam vindo luzes de cima indo na direção deles. E eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais passar daqui. Falei, mas por que eu não consigo mais passar daqui? Porque para passar daqui, a luz, quando se acende, não pode ficar debaixo do candeeiro, não. Ela tem que, debaixo da cama, né? Ela tem que ficar num lugar alto para iluminar toda a casa, né? Então o que acontece? Eram espíritos que estavam indo lá socorrer a massa de sofredores, né? E o próprio Cristo nunca parou de fazer isso, vai lá socorrer e volta. Ele falou, então tá bom, então agora eu adquiri virtude para mim, agora eu tenho que aprender a passar isso para os outros, ajudar os outros, que são todos meus irmãos. Só sai do aprendizado completo aqui da Terra aquele que aprendeu a amar ao próximo como a si mesmo. E uma coisa, né? Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você é pescador, né? Você quer se transformar em pescador de homens? E Pedro marcou o nome na história como grande pescador de homens. E o nosso, como é que é? A gente fica só para a gente mesmo? Resolve só para a gente mesmo e para os nossos? A gente chama nossos parentela sanguínea. Nem leve em consideração a parentela espiritual, né? É a grande família que nós somos aqui da humanidade. Mas os nossos, só para mim e para os meus filhos, minha esposa, marido, é isso. Então, o que acontece? Aquele que cumpre seu dever na pauta da atividade justa não tem tempo, na verdade, para reclamações. Ele tem tempo para ficar assim, pensando como vai melhorar. Como vai melhorar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que é muito recente aqui com a gente. A gente entregando comida na rua e sempre acontece, né? Já tinha um bom tempo que não acontecia, mas sempre acontece de acabar as quentinhas tendo gente ainda para comer. Mas por que acabou a quentinha tendo gente para comer? Porque tem gente que, a gente tem que entender a dor do ser humano, né? Ele entra na fila de novo e às vezes diz mesmo que não recebeu ainda para receber mais uma quentinha. A gente vamos aprender a compreender a dor do ser humano. Mas a gente ficou penalizado com aquelas pessoas que ficaram sem comida e foi um número muito grande. Quando é um número pequeno, a gente ainda bota um trocado no bolso para comprar um lanche, fazer alguma coisa. Mas como o número ficou muito grande, então, mas aconteceu isso, veio a reclamação, veio. Solução. Vamos pegar umas fichas e vamos entregar para cada um. Terminou a ficha, só vai pegar quem tiver com a ficha. Acabou. Então, já avisa depois na fila para todo mundo. Se não tiver com essa fichinha vermelha aqui na mão, não vai pegar. É uma ficha de plástico que depois dá para lavar com álcool, dá para esterilizar, com negócio de medo de Covid. Resolvido o problema. Então as murmurações, elas vão ter, assim, o efeito tem, para que a gente ouça, vamos resolver o problema, vamos. Mas não ficar naquela de vício de murmurações. E vou repetir aqui para a gente terminar o nosso estudo de hoje, né? Entrar na terrível enfermidade das murmurações ou até mesmo humilhante atitude mental. Palavra de Emmanuel. Para a gente refletir, porque
Isso pega a todos nós, inclusive aqui, quem está falando também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.